Meu nome é Cid de Queiroz Benjamin. Eu nasci em 26 de outubro de 1948 e fui líder estudantil numa movimentação no fim dos anos 60. Eu estudava engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Posteriormente, eu me integrei à resistência armada, à ditadura, e no momento que fui preso, era o comandante, o responsável por todo o setor armado do MR8, uma das organizações que praticou guerrilha urbana contra a ditadura. Eu fui preso no dia 21 de abril de 1970, no Meia, quando eu ia me encontrar com um companheiro que, enfim, acabei preso lá. Fui levado imediatamente para o DOI-CODE e naquela mesma noite, fui preso às 7h30 da noite, na mesma noite começaram as torturas, que prosseguiram até uma hora que eu não sei precisar, mas já bem adiantado, na madrugada. Foram basicamente choques elétricos, pau de arara, afogamento e pancadas, espancamento. Eu vou evitar entrar em detalhes em relação à tortura, porque o objeto dessa Comissão da Verdade da OAB é ter o foco nas arbitrariedades da justiça militar e no papel da justiça militar como um elemento da máquina repressiva da ditadura. O fato é que enfim, fui no DOI-CODE, fui torturado durante alguns dias. A minha prisão não foi registrada, não foi legalizada nos primeiros 20 dias, mais ou menos. Aí, em dado momento, me tiraram da solitária em que eu estava lá, no DOI-CODE, me vestiram com roupas de outros presos, que eu não tinha mais roupa, pegando um sapato de um outro preso, e fui levado para um lugar que eu ignorava qual era, mas chegando lá eu vi que era uma auditoria militar, primeiro exército. E vi que era uma sessão do julgamento pelo sequestro do embaixador americano, que era uma das ações das quais eu era acusado. Foi feita a acusação lá pelo promotor, etc. E ao final me foi aberto a possibilidade de dizer alguma coisa. Eu então aproveitei a oportunidade para fazer um discurso político, enfim, defendendo aquela ação do sequestro do embaixador, e posteriormente fiz uma denúncia detalhada das torturas que sofri. O discurso foi muito mediado pelo juiz, que ia ditando para o escrivão o que deveria ser transcrito, de forma que as afirmações mais pesadas foram retiradas. Mas eu descrevi as torturas a que fui submetido, dizendo que tinha marcas, inclusive, no meu corpo. Marcas de pancadas nas costas, tinha marcas de queimadura, principalmente nos órgãos genitais, porque os fios elétricos são amarrados e os choques são muito fortes e muito prolongados, acabam queimando a pele, então a pessoa fica toda marcada. As pancadas eram basicamente por conta de, no primeiro dia de torturas, um tenente de nome Armando Avólio Filho, ele no intervalo entre um pau de arara e outro, e uma sessão de choques e outra, ele me algemou nos pés da armação que sustentava o pau de arara, de forma que eu fiquei com as costas para cima, com a mão embaixo, e quebrou uma meia dúzia de vassouras nas minhas costas. Na ocasião ele pediu inclusive cacetete de madeira, mas alguém alertou que cacetete de madeira podia levar a hemorragia interna e eu poderia morrer ali. E no DOI-CODE os torturadores se orgulhavam de dizer que lá as pessoas morriam quando eles queriam que morresse, não morriam por acidente. Bom, o fato é que na auditoria militar eu fiz essas denúncias ao cabo das quais o meu advogado, que eu não conhecia, não tinha conversado com ele, não tinha tido possibilidade de trocar uma palavra com ele, mas eu já o conhecia de fotografia, era o Dr. Augusto Sequinde, estava ao lado dos meus pais, e ele pediu, então, ao juiz o exame de corpo de delito, que é um direito do preso que alega ter sido torturado e diz que tem marcas de tortura, é um direito desse preso que ele seja submetido a um exame médico. No entanto, e essa é a primeira grande arbitrariedade cometida pela justiça militar no meu caso,
Os juízes, que eram 4 militares e um juiz togado, civil, eles, por unanimidade, votaram para que eu não tivesse direito ao exame de corpo de delito. O argumento do promotor, que pediu que essa decisão fosse tomada, é que no momento da prisão eu tinha brigado com os meus captores. E é verdade, nós brigamos durante um bom tempo, eu saí machucado da briga, alguns deles saíram machucados também. Agora, não seria difícil, até para um leigo, saber o que era machucado de briga e o que era machucado de tortura. Até porque alguns dos machucados de tortura eram queimaduras nos órgãos genitais, que não poderiam ser confundidas com marcas de algum tipo de briga. Em seguida, quando foi derrotado, então, o pedido do advogado, Dr. Sequinde, para que eu fosse submetido ao exame de corpo de delito, ele fez um segundo pedido, para que fosse quebrada a minha incomunicabilidade, porque eu tinha alertado ao tribunal de que, pelo fato de estar fazendo aquelas denúncias, certamente seria submetido a novas torturas. Esse pedido não foi aceito também por unanimidade, se não me engano. Foi considerado que eu deveria ficar incomunicável enquanto o DOI-CODE assim o desejasse. Devo dizer que quando eu voltei para o DOI-CODE, nesse momento não fui torturado mais. Posteriormente, em alguma coisa, algo também que pode servir, não é bem da justiça militar, mas é do processo judicial em que os presos eram submetidos, eu fiquei um período curto no DOPS, no Rio de Janeiro. E aí, como eu me recusava a assinar qualquer papel, enquanto outros companheiros prestavam os depoimentos, eu fui mantido isolado numa cela que os policiais chamavam de ratão, que é uma cela que era um verdadeiro cofre, não tem grade, não tinha janela, não tinha nada, era uma porta de ferro, maciça, fechada. Isso era muito pequeno, eu tinha que dormir na diagonal, no chão, e meio encolhido. Eu fiquei aí até que todos os presos prestassem depoimento, quando então foi enfrentada a minha situação. Eu, na verdade, não estava disposto a assinar nada, porque eu sabia que haveria o sequestro, no qual eu fui libertado pouco depois. Eu fui preso em abril, saí em junho, eu sabia que havia esse sequestro, então não estava disposto a assinar coisa nenhuma. Mas foi feito, afinal, com a mediação da minha família, um acordo em que eu aceitei assinar os inquéritos feitos pela polícia, com a condição de que nenhum nome, além do meu, aparecesse. Quer dizer, eu sabia que sairia no sequestro, imaginava que meu nome fosse entrar na lista, mas não queria prejudicar ninguém que talvez ficasse e tal. Esse acordo foi feito, eu fui... então assinei os inquéritos relativos às ações armadas nas quais eu tinha participado, e saí do tal ratão. Posteriormente eu voltei para o DOI-CODE, e do DOI-CODE lá eu senti em dado momento que o sequestro tinha sido feito, porque pela movimentação, pela agitação dos militares e tal, pela preocupação de alguns deles para saber se eu estava ou não com marcas de tortura, se eu tinha roupa, se não tinha, enfim. E eram militares mais velhos, e pela idade, mais ou menos, dá para saber qual é a graduação do oficial que está te perguntando. Não há um tenente de 60 anos. Então, efetivamente, era o sequestro que tinha sido realizado. Eu fui levado para o Galeão e pude sair. Quer dizer, no período que eu estava no DOPS, inclusive, cheguei a ser contatado pelos companheiros que estavam lá de fora, que me confirmaram que haveria o sequestro e me pediram para ajudar a confecção da lista, coisa que eu fiz. Eu mandei clandestinamente para fora sugestões de nomes que foram incorporadas à lista se não me engano, dia 17 de junho, em plena Copa do Mundo. Então fomos postos todos num avião, fomos para a Argélia e eu fui libertado. Mas, quer dizer, sem entrar em detalhes em relação às torturas, aos torturadores, etc., que não é bem o foco do trabalho que a OAB está fazendo, eu queria registrar no âmbito da Justiça Militar essa questão da não concessão de um direito básico de um preso, que é o direito de exame de corpo de delito, para que possa ser comprovada a tortura que ele sofreu, a não concessão da quebra da incomunicabilidade sem que haja qualquer motivo especial, e quando o preso tinha alegado que tinha sofrido torturas, que ia voltar para o mesmo lugar onde tinha sido torturado, e posteriormente, pela minha recusa, aí já não mais no DOI-CODE, mas com os policiais e delegados do DOPS estavam conduzindo os inquéritos
para a Justiça Militar, a minha recusa em assinar qualquer coisa ou em citar nome de outros companheiros, isso me levou também a sofrer represálias e ficar uma semana, 10 dias no tal ratão aí. Quer dizer, eu poderia falar muito mais em relação à repressão, à tortura, aos torturadores, mas esse não é o foco dessa Comissão da Verdade da OAB, portanto eu vou ficar por aqui agradecendo a oportunidade.